Ao vivo. Aí, vamos ver lá se a gente já está ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Aí, vamos compartilhar isso aí, então. Vou mandar. Deixa eu achar aqui para compartilhar. Vou mandar para o Vitor o link no WhatsApp. Vitor, link. Pronto, o link já está aí. Vamos ver aqui. Sim, vou compartilhar. Ó, temos 5 pessoas ao vivo. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. 6 pessoas ao vivo já temos aqui, né? Ah, ó, temos, ó, a galera tá dando oi, ó. Já tem colega seu do AFA, Vitor. Ó, tá. Alda, quando você quiser, a gente começa. Boa noite, Lourdes. Salve, Ricardo Romão. Leonardo que vai estar com a gente aí na próxima live, dia 30. Ótimo. Então vamos lá, podemos começar. Temos 8 pessoas ao vivo. Daqui a pouco deve ter. Esperar um pouquinho para ver se entra mais alguém. Vamos esperar um pouquinho, né? Porque a gente também está com essa pontualidade britânica. Hoje foi pontual. Exatamente, extremamente pontual. A gente também, Lourdes, a gente também está adorando esses encontros na terça-feira. A gente está aprendendo bastante, pelo menos eu estou aprendendo bastante. Estou achando ótimo que eu conheço tanta gente inteligente. Boa noite, Maria Mercedes. Lourdes aí tem nos acompanhado desde a primeira, né? Já está dizendo aqui que fica na expectativa. A gente também fica na expectativa, né? E ainda ficamos nervosos, bem nervosos. Tudo que é ao vivo. Primeiro sinal. Peraí, eu vou fazer o. Não, mas eu vou fazer o sinal da escola, cara. Então, gente, vamos começar então com o pessoal que está aí, né? Ó, Lisboa presente. Gente, boa noite. Boa noite, Vitor, Wallace, Alda. Boa noite, Lourdes, Ricardo, Cecília, Ana, todo mundo que está entrando aí. Falar sobre racismo e as lutas antirracistas cada vez se faz mais necessário, não só no Brasil, mas no mundo. Vi as notícias dos últimos dias. Na semana passada, estivemos batendo um papo com as incríveis Patrícia Rangel e Patrícia Souza. E hoje, a fim da gente entender um pouco mais como se constitui e se construiu o racismo no Brasil, a gente vai conversar hoje com o professor e doutorando em História Comparada, Vitor Camacho, e com o professor especialista em ensino de Geografia, Wallace Souza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Wallace. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Agora eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho aí pra gente, por favor. Bom, começa por mim? Pode ser, Vitor. Ou pelo Wallace? Pode ser por você. Então tá bom. Eu me chamo, já foi apresentado, me chamo Vitor. Eu sou professor da rede pública estadual, aqui, né, na Metro 7, Nilópolis e outros municípios também. A gente trabalha em várias escolas, né? E eu estou terminando, né, meu doutorado em História Comparada, por Deus quiser, início de julho. E é mais isso, né? Então,
Sou eu. Boa noite, gente. Prazer. Então, passo para o Wallace. Boa noite, prazer mais uma vez. Meu nome é Wallace. Eu sou professor de Geografia da rede pública e privada do Rio de Janeiro. Tá? Trabalho em Nova Iguaçu e no município do Rio. Recentemente, um pouquinho recente, eu terminei aí a minha especialização, né, na Lei 10.639, que é a lei que fala aí do ensino da população indígena e preta no Brasil, né, da história da África em território brasileiro. E hoje eu estou aí para a gente bater um papo, falar sobre essa representatividade que a gente tem no Brasil frente a essas questões e as lutas que são constantes do movimento da população preta. Tá certo, meninos. Obrigado pela presença de vocês. Então, vou começar fazendo uma pergunta para o Vitor. Vitor, como se constituiu o processo de escravidão no Brasil? Por que os negros eles foram escravizados? Você poderia nos contar se existia alguma teoria, se existia teorias, e se essas teorias elas eram baseadas em alguma coisa? Bom, a escravidão não só Ih, Vitor, você está travando. no Brasil, mas como nas Américas, Vitor. ela... Vitor, pedi para você voltar um pouquinho que travou aí a sua fala. Vitor? Tá no mudo o microfone, Vitor. Vitor, tá no mudo. Tá no mudo, Vitor. Agora habilitou o microfone. Estão ouvindo agora? Agora sim. Ao vivo é assim mesmo, Vitor. Esses são os problemas do nosso trabalho remoto. Vitor, eu acho que alguém não quer deixar. Vitor, eu acho que eu vou começar com o Wallace aqui, porque tá travando demais. Vou começar. A gente começa com o Wallace e aí você tenta resolver suas questões da internet. De repente, se entrar, sair... Dependência da tecnologia. Brasil, Tenta sair e entrar de novo, Vitor. Remonta do século XVI. Tá? Século XVI, a gente deve ter estudado um pouco, né? Só que e passa a adotar a escravidão africana. Gente, eu vou ter... Quer que eu entre de novo? Vitor, sai e entra de novo. Que a gente entra de novo. O Vitor travou de vez. Wallace, você tá me ouvindo, Wallace? Então vamos lá, Wallace. Wallace, é o seguinte, a gente teve uma reunião, né, antes de sentar aqui e fazer essa pauta, e aí você falou sobre a existência de que não tem um negro único, né? Não tem um preto único. Eu queria que você explicasse para a gente assim, se não existe um preto único, mas se é possível falar sobre uma construção de uma identidade de uma pessoa preta. Olha, a gente falar sobre essa questão da identidade preta no Brasil, eu costumo dizer que é bem complicado, porque a população preta no Brasil ela foi muito ela foi mascarada durante muito tempo, né?
A população preta, por mais que a população preta e parda hoje no Brasil, parda não, mestiça, seja considerada a maioria, durante muito tempo essa população ficou invisível ou ficou à margem da sociedade, e durante muito tempo a população preta não teve uma representatividade. Hoje a gente tem uma representatividade bem melhor, está longe de ser o ideal, mas assim é uma representatividade bem melhor de quando eu era criança, por exemplo, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa primeiro se entender como preto, né? Tem um livro bem bacana, que é da Bianca Santana, que se chama Quando Eu Me Descobri Negra, né? E quando eu li esse livro, eu me identifiquei muito, porque, por mais que, sem sombra de dúvidas, olhando para mim, eu faça parte dessa população preta, durante muito tempo eu não me reconheci como tal, como preto, nessa sociedade, né? É óbvio que eu olhava, sabia que eu era preto, sabia que a minha família era preta, mas eu não enxergava, né, o meu papel como preto na sociedade e me enxergar como preto para que eu pudesse estar nessa sociedade e estar fazendo o meu papel frente a essa população. E aí, o que eu digo? Né? Muita dessa identidade, né, dessa autoidentidade, desse reconhecimento da população preta, né, de mim como preto, veio de uma autoconstrução que começou comigo quando eu entrei na universidade, e foi quando eu participei de movimentos, porque até então eu vivia numa bolha, né? Estava conversando com a Alda não gosta muito de usar essa palavra, que é essa questão do privilegiado, né? Que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de ser uma pessoa privilegiada. Mas durante muito tempo o meu meio social ele era um meio social muito branco. Eu fui um preto não de família rica, mas de uma família classe média. Meu pai era militar, então isso fez com que eu estudasse em escola privada, e a gente sabe que, infelizmente, até hoje no Brasil, a escola privada está com a sua maioria branca, né? Enquanto a escola pública está com a sua maioria preta. Então, durante muito tempo, eu fiquei nesse círculo de sociedade branca, de amigos brancos, e só quando eu entrei na universidade que eu comecei a mergulhar nesse universo preto, e foi quando eu comecei a também me entender como preto. E aí, durante esse período, eu participei de movimentos pretos, né? Eu estudei na UERJ, eu entrei na universidade em 2009. A UERJ, não sei se alguns de vocês sabem, mas foi a primeira universidade a adotar cotas no Rio de Janeiro, né? No Brasil, na verdade. Ela começou, o primeiro vestibular foi em 2004, que começou com o sistema de cotas. Eu entrei em 2009, então era algo muito recente ainda na UERJ, que era muito debatido, tinha esse medo, né, sobre as cotas, se ela não estaria privilegiando a população preta, e aí esse cuidado, né, da Alda, da gente usar essa palavra privilégio, de que ela estaria, que no futuro essa população estaria mal formada, enfim, todos esses mitos que hoje já foram derrubados. Então, essa minha entrada na UERJ, nessa universidade que adotou um sistema de cotas, essa minha entrada no movimento, fez com que eu me identificasse como preto, né, e começasse a participar mais ativamente dessa luta dessa população preta nessa sociedade que, infelizmente, o Brasil é um país extremamente racista, né? A gente vê casos aí racistas no nosso cotidiano e chega a ser contraditório, né? Porque a gente tem aí, declaradamente, mais de 50% da população sendo preta ou mestiça, né? Ou seja, uma população não branca. E ainda assim, a gente tem esse racismo tão escrachado que existe no Brasil. Wallace, pegando aí o seu gancho, né, nessa questão do privilégio, é porque o que acontece? Nós vivemos num país extremamente desigual. E como a população preta, que se eu não me engano é cerca de 56%,
né, da população brasileira, o que a gente está chamando de privilégio, na verdade, são direitos, né? São direitos que, por uma questão histórica, essa população preta não tem acesso, então quem tem acesso acaba sendo chamado de privilegiado, né? Então, por isso que eu sempre tenho essa crítica sobre a questão do uso da palavra privilégio, né? Bom, Vitor, tá ouvindo a gente, Vitor? Tô. Ele voltou! E aí, vamos lá? Passamos para o Vitor de novo. É melhor continuar. Posso fazer a pergunta de novo? Continua com o Wallace, né? Melhor não? Terminar com É porque eu acho bacana a gente contextualizar, né? Como é que teve esse processo, como é que se formou esse processo de racismo no país. Eu vou refazer a pergunta né? Como se construiu o processo de escravidão no Brasil? Por que os negros foram escravizados? E se você poderia contar se existia alguma teoria, e se essa teoria existia, ela era baseada em quê? Então, essas 3 perguntas aí juntas. Vamos lá, então. Como eu estava dizendo, né, voltando, quando a gente fala de escravidão no Brasil, ela começa lá no século XVI. Vitor, não querem deixar a gente saber como é que aconteceu isso daí, não. Tá travando demais. Tá travando aí para você também, Alda? Tá sim, tô tentando avisar o Vitor que ele continua travando. Tá travando para vocês aí? O Vitor? Bom, Wallace, então eu vou voltar para você aí com Tudo a questão do negro único, de privilégios e tal. Então eu quero trazer aqui, já que você está falando sobre os seus privilégios, eu estou aqui só ouvindo você e a Alda e aprendendo aqui com você. Com os hashtags como Vidas Negras Importam, ou Vidas Pretas Importam, e as telas estavam... Mike, eu me perdi no que eu escrevi. Nos últimos dias fomos cercados por hashtags como Vidas Negras Importam e telas pretas de empresas que alegaram que a atitude seria a manifestação do seu antirracismo. Se fizermos um breve passeio na história, temos em 1931 a Frente Negra Brasileira e em 1955 o Movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos, com Luther King e o Malcolm X, que lutavam por direitos civis e nacionalismo negro. E agora? As pessoas pretas saem às ruas, mobilizam as redes sociais para não serem mortas. Toda morte das pessoas pretas, ela gera alguma comoção? Bom, essa pergunta é bem polêmica, assim, porque... Ou foi só hashtag? Essa pergunta é bem polêmica, mas vamos por partes, né? Primeiro, eu sempre gosto de falar um pouco sobre Luther King e Malcolm X, né? Que às vezes podem ser mal interpretados na sociedade. Eu defendo o ato político, a ação política dos dois. Sem sombra de dúvida, esses 2 líderes foram extremamente importantes para o movimento preto, né? Para a população preta, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? Até hoje, Luther King e Malcolm X são bastante utilizados em pautas pretas, em movimentos pretos, mas, sem sombra de dúvidas, existe um pouco de preconceito em relação ao Malcolm X,
Recentemente foi lançada uma biografia incrível do Malcolm X, tá? Que ganhou até um prêmio nos Estados Unidos, o prêmio Pulitzer, que é um prêmio, o maior prêmio de jornalismo nos Estados Unidos. Foi um jornalista que fez essa biografia. O nome da biografia é Uma Vida de Reinvenções. O Malcolm X ele é muito criticado pela defesa, né, da força, da violência frente à população preta, reagindo aos atos da polícia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? Malcolm X sempre deixou claro que a população preta poderia sim responder com violência caso fosse tratado com violência. E a partir disso surge a frase dele, que foi uma das frases mais importantes no seu discurso, que é tratar a população branca como eles nos tratam. E aí, bom, o que significa isso? Se a população branca trata a população preta na paz, né? Ok, tudo bem, então vamos tratar também na paz, no direito, né? Se a população branca trata a população preta com violência, vamos responder com violência também. Isso, de uma certa maneira, choca a sociedade, porque Luther King sempre teve um discurso de pacifismo, né? De paz, de responder sem violência, né? O seu discurso I Have a Dream, que teve aí, foi o maior discurso de Luther King, fez com que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz. A todo momento, Luther King sempre deixava claro que violência não deve ser respondida com violência. Então, a gente tem Luther King, essa figura pacifista, e Malcolm X, que muitas das vezes é interpretado como essa figura um pouco mais violenta. Mas a gente precisa também analisar alguns contextos de que Malcolm X ele teve a sua vida perseguida desde jovem. O pai dele fazia parte de movimento, o pai dele foi morto, a casa dele foi incendiada. Nesse livro, né, nessa biografia, tudo leva a crer que foi o Ku Klux Klan que incendiou a sua casa, que é o movimento lá de supremacia branca, que existe até hoje nos Estados Unidos. E é muito difícil quando a gente que não está sofrendo diretamente o racismo, quando a gente não está sofrendo essa violência, de responder sem violência. É claro que eu não estou aqui incentivando a violência. Eu só estou querendo mostrar esse lado de Malcolm X, que é falado muito bem na sua biografia, né, de por que a polícia tratar a população preta com violência. Por quê? Né? Hoje a gente tem no Brasil diversos casos de violência frente à população preta, de crianças que foram mortas, né, dentro de casa. E por quê? Né? E justiça foi feita? E aí isso pega o gancho dessa comoção, né, desse Vidas Pretas Importam, que começou a ganhar mais força nessas últimas semanas no Brasil. Eu costumo dizer, né, isso já há bastante tempo, desde que eu participava do movimento preto, que existe uma comoção seletiva no Brasil. Né? O que é essa comoção seletiva? Vidas negras importam, obviamente, protestos ocorrem, comoções ocorrem, mas essas comoções, elas sim são seletivas. Seletivas por quê? Porque não são todas vidas pretas que importam. Não são todas vidas pretas que um resultado, que tem como resultado essa questão da violência, que tem como essa questão da violência, esse resultado de grandes manifestações, como teve o caso da Ágata, como teve o caso do menino João Pedro. Não estou falando que essas manifestações foram manifestações inválidas, não, tá, gente? Longe de mim. Essas manifestações são muito válidas, sim. Só que
a gente tem um Estado extremamente violento no Brasil, uma polícia extremamente violenta no Brasil, e a gente pode fazer uma lista aqui, no último ano, de inúmeras mortes de população preta, de crianças, de jovens, que não teve uma repercussão tão grande como essas últimas. E aí eu questiono, né, para os telespectadores, por quê? Por que que algumas vidas que foram abatidas, essas vidas pretas, resultaram em grandes manifestações e outras vidas não? Quando a gente estava fazendo aqui uma reunião antes dessa live, a Alda citou o caso do carro que foi baleado, que tinham 5 adolescentes, que foi comprovado que a polícia forjou, né, a cena do crime para que ela não ficasse como culpada, mas foi culpada, esses policiais foram presos, mas não teve uma repercussão tão grande, né, como teve o caso da Ágata, o caso do João Pedro. O menino, aquele caso da favela, do rapaz que estava com um guarda-chuva, que foi confundido com um fuzil, teve uma repercussão? Óbvio que teve uma repercussão, mas não teve uma repercussão tão grande como está tendo agora. Então, o Brasil ele pegou esse gancho do que estava acontecendo nos Estados Unidos, e isso é super válido, sem sombra de dúvida, e junto com alguns outros acontecimentos que já tinham ocorrido em nosso território, né, como o caso aí dessas crianças, mas, infelizmente, a gente tem aí essa seleção nessa comoção, né? Alguns casos comovem mais a sociedade do que outros casos. E aí, indo para a questão geográfica também, a gente pode fazer um recorte geográfico dessa sociedade desigual, que é o Brasil, né? E quando alguns casos ocorrem em favela, na zona oeste do Rio de Janeiro, na Baixada, na periferia, as pessoas, ok, se é na favela, então, né? Mas, né, será que era gente de bem mesmo? Será que não era bandido? Criam-se certos questionamentos. E aí, quando ocorre, né, em áreas mais nobres da cidade, ou com pessoas específicas, não estou aqui a todo momento, eu quero deixar claro aqui, gente, que eu não estou relativizando essas mortes, não, tá? Eu só estou querendo que vocês se questionem por que algumas mortes comovem mais do que as outras mortes. Esse é o meu grande questionamento desde que eu entrei no movimento, né, hoje, né, até hoje, por que existe essa comoção seletiva frente a essas vidas que são perdidas em território brasileiro? Antes da Alda fazer a pergunta, eu vou só falar um dado assim, que o Rodrigo França, que participou do BBB e tal, ele fez uma peça de teatro que era chamado Encontro, onde tinha o encontro do Malcolm X com Luther King. E aí eles conversam ali os dois, né, um embate entre os dois, e aí chega uma hora que eles entram num acordo de que em alguns momentos é preciso ser Luther King e em alguns momentos precisa ser Malcolm X. Não dá para ser um só o tempo inteiro. E eu acho isso interessante, né? Porque por mais que eles tivessem divergências ali de como lutar, ambos estavam do mesmo lado e um reconhecia o outro como sem sombra de dúvidas, né? Quando a gente sofre essa violência na pele, fica muito difícil a gente responder essa violência só com pacifismo. O Vitor daqui a pouco vai estar falando melhor para a gente, mas assim, a gente sabe que revoluções aconteceram porque aconteceram entraves da população, né? A população respondeu, a população lutou, teve violência, sim, né? Não estou falando que a gente só tem que responder com violência, mas o caso dos Estados Unidos mesmo, ele ganhou essa dimensão que ele ganhou porque a população não se calou, porque claramente a polícia queria
calar aqueles manifestantes, usaram a violência, mataram um rapaz, né, continuaram agindo com violência e a população respondeu com violência, conseguiu ser vista e esse movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, se espalhou para o mundo inteiro. Então, assim, essa sua fala é muito importante porque o Emicida, que é um cantor de rap que eu adoro muito, ele mesmo fala, né, que o mundo hoje, atualmente, ele não está para Luther King. Infelizmente, ele está para o Malcolm X, né, frente a essas violências que a população preta sofre no seu cotidiano e violências em níveis, assim, dos mais horríveis possíveis. Então, Wallace, eu vou fazer agora a pergunta aqui para você, que é a seguinte: poderia falar um pouco sobre a questão da gota única de sangue em relação à questão racial? Isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, no caso, né? Seu microfone está no mudo, Wallace. Oi. Então, a pergunta: poderia falar um pouco sobre a questão da gota única de sangue em relação à questão racial? É algo que acontece muito nos Estados Unidos, nessa questão da gota única de sangue. Bom, desculpa, mas o que seria essa gota única? Eu não sei dizer para vocês. Bom, nos Estados Unidos é considerado negro aquele que possui uma única gota de sangue, né? Então, essa questão, né? No Brasil a gente tem essa postura diferente, né? Que é a questão da autodeclaração. Inclusive, a gente tem uma pergunta sobre isso. Se você já quisesse encaminhar para outra pergunta. Não, tudo bem, eu posso responder essa e depois a gente fala sobre a outra. No Brasil a gente tem o IBGE, né, que vai fazer aí o levantamento dessa população que se autodeclara preto ou pardo, né? Não sei se esse termo ainda não é muito utilizado, mas hoje em dia utiliza mais essa questão do mestiço, mas tem sombra de dúvida, preto ou mestiço inclui aí a população não branca, né? Então, no Brasil, a gente tem essa população preta e mestiça, que vai compor aí mais de 50% da população do território brasileiro. E isso é muito difícil no Brasil, porque mesmo a população branca, se a gente for fazer um mapeamento, né, se a gente for pegar a árvore geológica... Ai, meu Deus. Se a gente for pegar esqueci o termo. A árvore... O DNA, a árvore genealógica. Genealógica, isso. Obrigado. Se a gente for pegar a árvore genealógica dessa pessoa branca, se ela não for brasileira, né, ela não pode ter chance de ser realmente um branco nos padrões europeus. Mas se ela for 100% brasileira, se a sua família for 100% brasileira, eu diria que impossível essa pessoa ser o branco europeu, né? O branco do padrão europeu. Então, assim, a população brasileira é uma população miscigenada, né? Isso é fato, né? A gente estuda isso cientificamente falando, não tem como a gente fugir disso, que nós somos a mistura da população preta, da população branca e da população indígena, né? Então, até a população dita como branca no Brasil, ela é uma população miscigenada que vai ter aí essa gota de sangue preta e indígena em algum momento na sua construção. E se a gente for, eu sempre uso isso em sala de aula, se a gente for comparar, o branco brasileiro é completamente diferente do branco europeu, né? Então a gente consegue ver claramente o porquê do Brasil ser considerado um país miscigenado, né? Da sua população ser esse mix, né? Dessas cores que compõem a população do território brasileiro.
Ok. Vamos lá? Passar para o Vitor, então? Passar para o Vitor. E aí, Vitor, agora você consegue dizer para a gente, Vitor? Eu espero que sim. Espero que sim. Bom, eu lembro um pouco da pergunta e vou tentar responder. Então, voltando, que no Brasil a escravidão ela remonta do século XVI. Teve uma experiência de escravidão com os indígenas e depois eles já começam a utilizar da mão de obra africana. Uma das explicações para isso, inclusive, né, é a existência de escravidão na África. Inclusive, essa escravidão na África, ela tem sido muito apropriada, esse discurso, né? Claro, uma escravidão, historicamente, não se pode comparar a escravidão africana com a escravidão nas Américas. Porque a escravidão nas Américas é uma escravidão numa lógica capitalista, de acumulação. A escravidão africana, ela era essencialmente doméstica, era uma escravidão em que geralmente se escravizava prisioneiros de guerra, então não era uma lógica, no caso, uma lógica capitalista. No caso das Américas, a escravidão ela assume esse caráter de acumulação de lucro e, por isso, a superexploração, né, do africano aqui nas Américas. Pois bem, um dos primeiros discursos que se tinha na época veio da própria religião. Né? Existia um discurso do século XVI que, inclusive, eu me lembro que o Marcos Feliciano falou algo parecido em 2016, se eu não me engano, que era do mito de Cã. Né? Quem lê um pouco lá o Antigo Testamento, Gênesis, vê lá que tem o Noé teve um filho chamado Cã, e aí esse filho teria visto o pai nu, e aí Deus teria castigado Cã, né, e teria enviado para a África. No imaginário europeu, a pele escura dos descendentes de Cã seria um castigo. E para então se redimir, eles deveriam, né, ser escravizados. Então, no século XVI tinha esse discurso. Agora, eu quero falar no século XIX, principalmente, porque o século XIX é que se constrói o racismo científico. O racismo ele já existe desde a antiguidade, né? Mas no século XIX tem o racismo científico, como o Rodrigo perguntou, né? Então, no século XIX começam a vir várias teorias, começam a se forjar teorias científicas que classificavam os seres humanos em raças, tá? Então, o que acontece? Obviamente que essas teorias vieram dos europeus, caucasianos, que entendiam que os outros povos eram inferiores. Então, a questão cultural, né, o que eles chamavam de evolução ou de civilização, era vinculada à questão biológica, determinismo biológico. Então, entendia-se que africanos, né, que, no caso, os próprios asiáticos, eram raças inferiores. Tá? Então, essas ideias, elas perduraram durante um bom tempo. Grande parte. Se a gente pegar até a Segunda Guerra Mundial, né, a gente pegar o nazismo, ele pega essas ideias eugenistas, né? Mas no Brasil, isso já começa a penetrar no Brasil no século XIX. No século XIX, começa-se a pensar, né, que o Brasil deveria se tornar um país, entre aspas, civilizado e desenvolvido. E aí você tem todo um discurso nessa época de eugenia no Brasil. Né? Falou do Monteiro Lobato, por exemplo. Monteiro Lobato, ele era pelo que parece, ele era eugenista. Ele né, acreditava nisso, era um que acreditava, não era o único. Né? Então, nessa época, se entendia o seguinte: o Brasil só vai ser um país, de fato, civilizado, desenvolvido, né, se houver um embranquecimento da população, se for um embranquecimento. Isso era o que muito tempo se pregou no Brasil no século XIX. Então, o que acontece? Inclusive, se apropriar da teoria do Darwin, né, de Charles Darwin, né, falar de raças, né, de que os negros seriam uma raça inferior e conforme
a sociedade evoluiria, a tendência era que os africanos deixassem de existir. Então, por isso evitava o cruzamento das raças, miscigenação, que era visto visto como algo ruim, algo, no caso, negativo. Pois bem, continuando com relação a isso. Então, no século XIX, o Brasil ele começa a sua política de embranquecimento da população. Embranquecimento de que forma? Justamente fomentando a mão de obra imigrante europeia. Então, começa o Brasil, no caso, italianos, alemães. Interessante desse discurso é o seguinte, que entendiam que o negro ele era incapaz de administrar uma propriedade. Então, por isso que grande parte das propriedades do sul do país foram cedidas a imigrantes. Mas por que não ser para o negro que era recém-liberto? Esse é o grande problema. A mentalidade que se tinha era essa, de que o negro ele não era apto para administrar a terra. Justamente, de novo, essa questão do racismo. Então, ou seja, isso fez com que, durante muito tempo, se excluíssem os recém-libertos, os negros, de toda a economia brasileira. Ô, Vitor, você falou da política de embranquecimento. Você poderia falar também da lei da vadiagem? Então, essa lei já foi mais lá... Isso. Essa lei ela já foi no Estado Novo, lá na época do Getúlio Vargas. Então, como estava dizendo, o que acontece? Então, o negro ele foi excluído, tanto economicamente como politicamente. Quando você pega quando a República vem para o Brasil, no caso, o negro não era visto como cidadão. Cidadão tinha um padrão, no caso, ele tinha que ser letrado. Então, ou seja, grande parte dos negros eram letrados nessa época. Vamos pensar que a educação não foi estendida para os recém-libertos. Então, no caso, na época da era Vargas, então, até a década de 20, de 30, se entendia a miscigenação como algo negativo, e por aí vai. E aí, na década de 20 e 30, só para depois pegar o que o Rodrigo falou, você começa justamente esse discurso que hoje em dia é tão cristalizado, da democracia racial no Brasil. Hoje em dia, assim, até hoje, é impressionante como isso até hoje é sempre apropriado. Então, nessa época, vem Gilberto Freire, Casagrande Senzala, nessa época, década de 30, 40, que começa o discurso de que a miscigenação é algo bom, faz parte da cultura brasileira, só que, ao mesmo tempo, você constrói a ideia da democracia racial. Como assim? Até hoje você ouve muita gente, todo mundo é igual, todos somos iguais, todos somos iguais hoje em dia. Mas como é aquela música do Havaí, um mais iguais que os outros, Então, ou seja, nessa época, esse discurso ele é apropriado pelo Estado brasileiro e por aí vai. E aí começa, nesse momento, justamente, reinicia a mobilização, o movimento dos negros, a Dia de Nascimento, por aí vai. E aí, nesse contexto, que a gente está trabalhando, que tem a lei da vadiagem. Vamos pensar, associa a vadiagem com o quê? Aquele que, entre aspas, não tinha trabalho, e por aí vai. Mas aí também pensar a vadiagem como aqueles que, de repente, associavam com a cultura negra, capoeira, com relação ao samba. Então, associava, geralmente, esse grupo social à vadiagem. Então, uma coisa que a gente pode falar, aprofundar sobre isso, voltando um pouco no século XIX, no século XX, é essa obra, Redenção de Cã. É uma pintura assim, muito famosa, uma das pinturas assim, mais icônicas para a gente poder entender isso. Não sei se dá para projetar aqui na tela, não sei se tem como fazer isso. Mas eu estou com medo da minha internet travar, eu não vou fazer isso, não. Não estou
Então, vamos lá. É uma imagem, depois se coloque no Google, que é bem famosa. Uma imagem de uma senhora já idosa negra, né? Tem a sua filha segurando um bebê branco, e do lado tem um cara, provavelmente que é o esposo dela, que é branco, um imigrante. E aí, essa senhora ela está levando as mãos para o céu, agradecendo porque o neto nasceu branco. Gente, esse discurso é muito comum. Até hoje tem isso, gente, é sério. Uma prima minha, por exemplo, ela tinha um namorado negro, e aí ela apresentou para a família, e a avó dela falou que tinha que embranquecer a família. Né? Pra vocês terem noção do que é isso. Né? Até hoje, século XXI, né? Então, algumas coisas ainda persistem. Né? Com relação à religiosidade, à religião, a gente tem que pensar que o cristianismo, embora seja uma religião que venha da Palestina, é uma religião, né, vamos colocar, a instituição cristã, ela se tornou essencialmente ocidental, europeia. Né? Jesus é da Palestina, Jesus não é renascentista com cabelo lisinho, nem branquinho, a gente sabe muito bem disso. Mas aí, o que se construiu no imaginário, né, é esse Jesus, obviamente, esse Jesus mais próximo do caucasiano europeu. Então, a igreja, o cristianismo, embora ele tenha se expandido, né, e por aí vai, durante muitos anos não se entendia, por exemplo, dos povos como cristãos iguais. Então, isso é muito interessante pensar nisso, porque qual é a lógica do cristianismo? Né? É uma religião imperialista, né? Uma religião, né, por sua natureza imperialista, que tenta impor, converter outros. O cristianismo ele é assim, ele tem essa natureza. Então, o que acontece? Quando o cristianismo ele coloniza, ele converte alguns povos, ainda que se converta indígenas ou africanos, durante muito tempo, eles não entendiam esses povos como cristãos iguais. Tá, você agora é cristão, vai estar tudo bem, mas ainda assim, né, mesmo não se entende porque tem uma questão ali étnica. Vamos pensar até hoje, gente. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem a questão da missa enculturada afro. Eu sou católico, né? Tem missa enculturada afro. Muita gente na igreja católica, né, não entende, torce o nariz para aquele ritual, né, porque associa, obviamente, com a religiosidade da cultura negra. Então, ou seja, ainda tem cardeais negros? Tem. Tudo isso. Mas a gente tem que pensar que os homens da igreja, grande parte dos que comandam a igreja, são europeus, são ocidentais. E querendo ou não, ainda tem essa mentalidade. A gente pode até pensar, né, que talvez tenha um Papa Negro um dia. Né? Também tem que pensar que o cristianismo africano é totalmente conservador. Isso é mais complicado ainda. Né? O cristianismo na África, a Igreja Católica na África, é ultraconservadora. Tá? Então a gente também tem que ter um pouco de cuidado com esse negócio de que, né, da Igreja aceitar papas negros. Eu fico com o pé atrás. Né? No último conclave eu pensei, né, não pode ser um africano, porque eles são completamente conservadores. Enfim. Meninos, tem uma pergunta, né, pedindo para explicar melhor o conceito de miscigenação. Bom, o conceito de miscigenação vem referente a essa mistura de etnias, ou que alguns chamam de raças também, né? Que alguns cientistas ainda usam, alguns autores, né? Outros não. Mas a miscigenação seria, definindo em linhas gerais, seria isso, né? Quando você tem a mistura de diferentes etnias, que no caso do território brasileiro é a mistura aí das etnias brancas, indígenas e preta, né, africana. Então seria esse mix que forma essa população brasileira. E aí existe também uma coisa que às vezes não fica muito claro, né, essa paleta de cores que existe em território brasileiro. Né? A gente não é uma população com uma cor definida. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Europa, né, que a gente tem esse padrão da população, né, o branco europeu, no Brasil isso é muito difícil de acontecer por conta dessa miscigenação que ocorreu aí desde
do seu descobrimento, né? Descobrimento entre aspas, desde que os europeus chegaram em território brasileiro. Então, você tem, desde 1500, essa questão dessa mistura dessas etnias compondo a população brasileira, e aí a gente vai ter brancos em tons diferentes, pretos em tons diferentes, e aí isso realmente é muito difícil da gente falar quando que é mestiço, quando que é um preto de pele clara, um preto de pele mais escura, né? E acho que essa questão de pisar em ovos, principalmente no Brasil, quando se trata da cor, isso dificulta ainda mais o movimento. Porque se a gente pega países como os Estados Unidos, por exemplo, é a população branca e não branca, né? O apartheid ele foi pautado nisso, né? Da população branca e da população não branca. Não tinha população que na África do Sul é chamada de scholars, né? Que é essa população mestiça. Essa população mestiça, ela entrava na população não branca. E ponto final. Então, você dividia a população em branco e não branco. É aquele famoso ditado, né? Passou de branco, preto é. Né? Então, isso no Brasil dificulta muito a nossa pauta e até mesmo de reconhecimento, porque a pessoa não se reconhece como preta, eu sou moreninha, eu sou clarinha, eu sou... Né? E não se entende como mestiço, né? Como preto, como sua família, aí, como população preta. Né? E nos Estados Unidos isso é muito forte, porque a gente vê toda essa análise, não só da pessoa, mas dos seus traços, da família, né? Não existe essa coisa de moreninha, né? Então, isso no Brasil é muito difícil quando a gente tem essa questão desse, vamos dizer assim, de pisar em ovos em relação às cores, às etnias da população brasileira. Então, gente, tem uma pergunta aqui retomando a questão dos protestos, né? E antes de fazer essa pergunta, eu só gostaria de pontuar uma coisa. Nenhum dos professores aqui presentes estão fazendo nenhum tipo de apologia à violência, nem os professores dos comentários, né? Só que a gente tem uma vivência que nos permite até problematizar sobre essas questões. Mas antes eu preciso diferenciar o que é violência de atentado à propriedade privada. A gente tem que entender que quando se coloca fogo num pneu, porque houve o assassinato, né, de mais um jovem preto numa favela carioca, por exemplo, pneu não sofre violência. Por exemplo, não que eu ache, né, não que eu defenda que se coloque fogo num ônibus, mas ônibus é propriedade privada. Propriedade privada não sofre violência. Existe uma lei chamada de vandalismo, só que vandalismo é a depredação, é a destruição sem uma causa. A pessoa destrói por destruir. E esses protestos também não podem ser enquadrados como vandalismo, porque aquilo é um ato extremo de um sofrimento extremo de uma população preta que sofre com racismo estrutural, institucional e muitas vezes tem a sua dor invisibilizada, porque a violência contra a população preta no Brasil e no mundo, ela não é só visível, porque a violência física deixa marcas, né, físicas, né, e todos veem. É uma violência simbólica também, né? Então a gente precisa sempre pontuar isso, que nenhum professor, nem os que colocam no comentário estão fazendo apologia ou defendendo violência. Mas a gente precisa diferenciar que propriedade privada não sofre violência, né? E quando a gente fala propriedade privada, não é um atentado, por exemplo, a mim enquanto pessoa, classe trabalhadora, que colocaram fogo no meu carro, por exemplo. A gente está falando de propriedade privada de grandes empresas que têm seguro, né, que aciona essas questões. Então, é só para pontuar isso. Então, voltando à questão aqui dos protestos, tem uma pergunta, se eu não me engano, é do Douglas, né? Ele pergunta para o Wallace, o problema não estaria já num preconceito dentro do próprio discurso? Porque quando o branco faz protesto, perdão, gente, é legítimo e civilizado. Agora, quando o preto faz, é balbúrdia, é baderna. Eu queria, antes de responder essa pergunta, reforçar essa fala da Alda, tá, gente? Por isso que eu falei que é muito delicado a gente estar falando aí de Malcolm X, por exemplo, né? E eu, em momento algum,
quero incentivar essa violência, tá, gente? A Patrícia definiu muito bem, tá? Não estou querendo que a população vá à rua, que cometa vandalismo gratuito, que saia batendo. Não, eu não defendo isso, tá? Que saia batendo na população branca, enfim, não defendo isso, não, de hipótese alguma. O que eu estou querendo deixar claro é sobre essa questão do que essa população preta, do que eu sofro enquanto preto. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a cor diz muito sobre você, sobre como você vai ser parado na rua, como você vai ser tratado dentro de um estabelecimento, principalmente quando a gente faz um recorte geográfico, quando a gente está em áreas que são predominantemente áreas de uma classe burguesa. E aí, pegando já essa pergunta que foi feita agora, né, a gente tem muito disso também, porque a população branca, ela sempre foi vista como uma população salvadora, né, a população que representa todo o território brasileiro, porque volta do que eu estava falando anteriormente, que é a questão da representatividade, né? Infelizmente, a gente não tem uma representatividade preta tão grande quanto deveria ter hoje, né? Se a gente olha para a década de 80, de 90, então essa representatividade era quase nula. Então, muitas das vezes, né, a partir desse recorte geográfico, automaticamente, algumas pessoas já enquadram aquele movimento, aquele protesto, né, como um protesto de, desculpa a palavra, mas de vagabundos, né? E aí, se a gente fazer esse recorte geográfico, a gente, sem sombra de dúvidas, vai ver, sim, que as áreas nobres da cidade são ocupadas pela população branca, enquanto as áreas periféricas da cidade são ocupadas pela população preta. Então, em sua grande maioria, tá? Então, quando a gente já faz esse recorte geográfico, a gente já tem uma sacola de preconceitos dentro daquilo, né? Então, a gente tem um recorte geográfico, a gente tem a questão étnica, né? Então, são vários fatores que vão influenciar para que um protesto da população preta seja visto, às vezes, como balbúrdia, né? Como um bando de vagabundo, e que da população branca seja visto como algo pacífico. A gente já teve casos de populações que começaram extremamente pacíficas e você teve uma repressão super violenta da polícia. Eu tenho um tio que é policial, e assim, o que eu vou falar foi uma coisa que ele já me falou. Existe um filme também baseado em fatos reais, de um fato que aconteceu nos Estados Unidos, que é O Ódio que Você Semeia, que a população preta, que é vista, né, os policiais são treinados já para ver a população preta como uma população suspeita. O meu tio, como policial, fala para mim que existe um perfil de bandido. Eu me questiono qual seria esse perfil de bandido. E aí deixam que vocês, né, se questionem, né? Qual seria o perfil do bandido para a polícia no Brasil, principalmente da polícia carioca? Será que é o bandido branco? Né? Então, a gente já carrega esse racismo estrutural, que o Vitor vai falar melhor, mas assim, desde o século XVI, né, quando a população preta... não, a população preta sim pode ser escravizada porque o preto não tem alma. Não, essa população sim pode sofrer porque ela é vista como um objeto, né? Então, é muito difícil você simplesmente conseguir mudar de uma hora para outra esse pensamento, infelizmente, né? E isso faz com que a população automaticamente, ao ver um conjunto, né, de população preta e mestiça, que classifique isso como balbúrdia, né? A gente tem vários ditados racistas de que preto junto é a formação de quadrilha, preto junto não dá certo, né? Tá correndo, preto correndo é ladrão. Então, por que disso, né? Por que esses ditados foram criados? Uma coisa que eu queria também, né, falar um pouco, Wallace,
complementar o que você está dizendo aí, é a questão da contradição, né? Porque nesse contexto inferior, mas ao mesmo tempo se associa o estereótipo do negro como alguém fisicamente mais forte e que, portanto, suporta qualquer tipo de violência, suporta trabalho pesado e por aí vai. E aí, trazendo um pouco, como você falou, a questão lá no regime militar, né, a gente tem que entender que o movimento negro, desde inicialmente, né, mas a essência dele não é nem ser de esquerda ou de direita, tem que parar para pensar um pouco nisso também. O movimento negro, ele são pautas próprias. Durante muito tempo, o movimento negro não se entendia da esquerda porque a esquerda não tinha, por exemplo, propostas com relação à questão do racismo. A grande questão da grande parte da esquerda no Brasil, como no mundo, era a questão da luta de classe, mas a questão do racismo era colocada de lado. Mas mesmo assim, no regime militar, né, vindo um pouco essa questão que um colega meu chamado Renan, que trabalha com essa questão do movimento negro, inclusive até filho da coordenadora da autonomia pedagógica do AFA, na escola que eu trabalho. Então, voltando a essa questão, um regime militar interessante que o movimento negro ele tem uma abolição muito grande nessa época, da década de 60 e 70, também influenciado pelos Estados Unidos, voltando a essa questão. E o regime militar, é engraçado que eles começam a observar o movimento negro na década de 70, mais ou menos, começam a observar com uma certa preocupação, e interessante que eles dizem, né, que são jovens negros com intelectualidade acima da média. Né? Então, ou seja, é interessante que, né, não entendi o negro como intelectual. O negro que pensava um pouco mais, né, que se dedicava a refletir sobre algumas questões, né, era visto com desconfiança, acima da média. Né, e começa, né, a perseguir, a reprimir, por aí vai, né, como ao longo da história do Brasil. Né, mas só pontuando que durante muito tempo esse movimento não se identificou. Hoje em dia, obviamente, que a esquerda ela abarcou isso, mas ele não se identificou como um movimento, por exemplo, de esquerda. Né? Durante muito tempo se não identificou como isso. Mas hoje em dia, óbvio que grande parte do movimento eles abarcam isso. Bom, meninos, pegando um pouco do gancho de vocês, infelizmente eu vou fazer uma relação que não me agrada nada, mas tem a ver com a realidade, né? Conforme vocês falaram um pouco dessa construção do imaginário, né? Das pessoas pretas no Brasil. Então, fazendo um recorte de gênero, né? Essa construção do imaginário, né? Da mulher preta no Brasil, pegando a fala do Vitor, né? Dos pretos serem vistos, né, por conta da força, né? Então, no imaginário da mulher negra existem algumas questões na sociedade. A gente falou um pouco disso, mas focou muito nessa questão do mercado de trabalho na última live, né? Então, a mulher preta na sociedade, ou ela é vista, né, como sendo muito resistente à dor, e isso faz com que ela sofra, inclusive, violência obstetrícia, porque ele é negado, né, anestesia, principalmente no serviço público de saúde, que se não tiver para todo mundo, né, existe essa construção da resistência da mulher preta, né, de ser muito resistente à dor. A outra questão também é que a mulher preta, né, ela é hipersexualizada, né, ela se torna o objeto sexual, e a gente faz um relato com uma palavra que eu abomino, mas eu vou falar aqui, né, que seria a mulata tipo exportação, né, a mulher preta enquanto passista de escola de samba, que tem essa visão, né, da hipersexualização, né, de tornar um objeto sexual, então essa não serve para casar, né, seria essa questão é um imaginário que foi construído, sobretudo no final do século XIX e que perdura até hoje, né, e é registrado na música, né, quando a gente tem músicas como, por exemplo, aquela marchinha de carnaval, que ainda toca no carnaval até hoje, né, que diz, né, que o teu cabelo não nega mulata, que tu és mulata da cor, mas como sua cor não pega mulata, eu quero o seu amor, né, que faz esse recorte justamente, né, mas as mulheres pretas mais retintas, elas são vistas muito como serviçais,
ou então, né, sempre nessa posição de servir, né, de subalternidade. E tudo isso, e também ainda tem a questão da mulher preta, né, que está sempre ali na situação de vulnerabilidade social, dependendo de assistência. E essas situações juntas, né, fazem com que a mulher preta ela seja grande vítima de violência, tanto violência simbólica, né, que é a violência através desse racismo recreativo, como na marchinha, né, do carnaval, ou né, de um racismo cordial, nos chamar de morena, mulata, como se fossem elogios, como se tivesse algum problema em ser preta. E esses dados expressam principalmente o seguinte: segundo o Anuário de Violência de 2019, 60% a 61%, né, da violência doméstica seguida de morte foram de mulheres pretas. Né? Quando a gente fala, né, da questão do mercado de trabalho, as mulheres pretas ganham menos da metade do salário do homem branco. Então, se a gente fizer uma pirâmide salarial, né, a mulher preta ela está na base da pirâmide, entendeu? E, entre outras questões também, a gente tem essa questão de enquanto a violência doméstica reduziu, né, em relação às mulheres brancas, aumentou em relação às mulheres pretas, né? Então, a mulher preta na sociedade, ela realmente está nessa posição de mais propensa à violência, e a violência simbólica, né, que é reforçada pela mídia, pelas novelas, pela música, pelo cinema, né, que é justamente dela não se enxergar, dela não estar dentro de um padrão de beleza, dela ser considerada menos inteligente do que as outras mulheres, dela ser o oposto da fragilidade. Né? Então, só gostaria de fazer essas pontuações que são dolorosas, mas necessárias, né, para reflexão. Agora a gente tem uma última pergunta para fechar, que é a pergunta do Ricardo Romão. Gostaria de saber dos professores como é uma sala de aula, a discussão sobre as ações afirmativas e seus desdobramentos no dia a dia dos alunos. Bom, eu como professor e ter trabalhado, né, nessa lei 10.639, que eu falei anteriormente no começo da live, que torna-se obrigatório o estudo da cultura indígena e africana em território brasileiro, a gente tem uma dificuldade muito grande frente, primeiro, né, quando isso se tornou lei em governos anteriores, é que o Brasil não estava preparado, né? A gente não tinha uma academia, né? Academia que eu falo, a questão universitária, não estava preparado para trabalhar isso. Eu, por exemplo, em 2009, quando eu entrei na universidade, eu não tive absolutamente nada, né, específico sobre essa questão de ensino da África. Tudo que eu leciono hoje, tudo que eu aplico hoje em sala de aula veio de busca de autoconhecimento, né? Então, eu que corri atrás de me aprofundar nesses assuntos, uma questão de identificação também, né, sem sombra de dúvidas. Então, fez com que eu corresse atrás, com que eu estudasse, que eu escrevesse uma tese, né, um artigo sobre isso, né, fosse fruto da minha especialização. Então, isso, hoje em dia, é muito difícil dentro de sala de aula por conta disso. Além disso, a gente tem, né, uma escola, um currículo que não está preparado, às vezes, para dar conta nem do básico, né, e muitas das vezes incluir outras coisas, né, a questão de educação acaba falando que vamos tomar uma medida paliativa, né, vamos comemorar isso em 20 de novembro, que é o feriado aí do Zumbi dos Palmares, que nem é aceito em todo o território brasileiro, né, ainda a gente tem isso. Eu me questiono até hoje, o porquê disso. Então, infelizmente, nas escolas, acabam tratando, né, desse assunto somente nesse mês específico, onde a gente tem uma culminância, onde a gente tem um projeto. É claro que eu, como geografia,
Vito como história. A gente tem que falar sobre isso, não tem como não falar. Eu preciso falar sobre a geografia da África. Vito precisa falar sobre a questão da população preta em território brasileiro. Então, a gente vai falar, sim, né, ao longo do ano, ao longo das séries, mas, assim, essa lei, ela não é específica para história e geografia, como muitas das vezes acontece na escola. Era para que todos os professores façam um trabalho, né, interdisciplinar e aborde esse assunto e faça com que isso seja uma coisa mais naturalizada e não somente um tema que a gente tem que falar num mês específico, porque 20 de novembro é Zumbi dos Palmares, que, infelizmente, nem muita gente na população sabe quem é. Eu começo, toda vez que eu vou fazer o meu trabalho, eu pergunto quem é Zumbi dos Palmares e eu tenho a maioria dos alunos que falam, não sei quem é esse, é feriado de quê? Quem é ele? Por que ele é importante? Por que é feriado? Então, assim, a gente precisa difundir, né, isso muito mais em escolas e não só os professores de história e geografia, mas de todos, né, a cadeia de professores que compõem o corpo escolar da escola. Bom, com relação a como o Wallace já pontuou, quando eu estava na graduação, né, a lei já tinha sido aprovada, inclusive a minha professora de História da África está aqui na live, que é a Ana Paula Carvalho, né? Mas muita coisa que hoje, leciono História da África, eu fui correr atrás de bibliografia, de leitura, né? Até porque grande parte dos professores que davam aula dessa disciplina, muitos deles eram de Estado do Brasil, né? Então é diferente, a África não é Brasil, gente. A gente pode ter influência da África no Brasil, mas a África tem uma história peculiar, não é só do Brasil. Então, muitas vezes, o que se ensinava era uma África a partir da escravidão, e a África é muito mais do que isso. Então, correr atrás, etc. Trabalhar em sala de aula, políticas afirmativas, é um pouco complexo hoje em dia, porque tem um questionamento, né? Os alunos, eles questionam algumas questões, por exemplo, o Dia da Consciência Humana. Todo dia 20 de novembro a gente se depara com esse papo, né? Por que tem um feriado para isso e por aí vai? E aí a gente acaba tendo que, todo ano, tentar explicar para as pessoas por que existe um feriado. Né? E que não é Zumbi dos Palmares, ele não é só isso, é da consciência negra como um todo. Né? Só eu vou responder, desculpa, gente, eu resolvi responder aqui, porque um aluno meu está perguntando, que é o Cleber. Qual a diferença entre racismo e injúria racial, né? Acho que isso foi falado na última live, né? Depois você vai dar uma olhadinha lá. Mas, então, voltando, essa questão, né? Então, hoje em dia, eu tento trabalhar, né, pelo viés, às vezes, da questão da cultura negra. Trabalho sempre, a gente tem que entender que não tem uma disciplina de história da África no ensino fundamental médio. Essa história da África, ela perpassa toda a história, né, universal. Então, quando a gente trabalha com história antiga, a gente trabalha com o Egito, história da África, a gente trabalha com o reino da Núbia, Cush, a história da África. Quando a gente passa a Idade Média, tem os reinos africanos, né, século XV, século XVI. Então, ou seja, você não tem que, abaixo do professor, obviamente, né, ter uma consciência disso. Quando eu comecei a trabalhar com cultura africana, o grande problema também que se tinha era confundir cultura africana com religião africana. Faz parte da religião, faz parte da cultura, faz. Só que quando se vê alguns tipos de roupa, algum tipo de música, já se associa com religião. Nós aqui vamos colocar a verdade, vamos falar. Isso aqui é macumba, está ficando macumba para a gente. Né? E aí, a família às vezes resiste um pouco, até você tentar explicar, desconstruir isso é meio complicado. Eu também coloco também a questão da própria religião, que também hoje trabalho com religião africana, religiosidade. Né? Porque a gente questiona isso, a gente trabalha na escola, reforma protestante, né, Idade Média, trabalha com o Islã, mas quando chega na religiosidade africana, tem aquela resistência. Por quê? Né? Trabalha com religiões de várias matrizes, né?
Mas na africana tem a resistência justamente por causa da nossa identidade cristã, que durante muito tempo demonizou isso. Né? Então, se ficar falando, por exemplo, que no candomblé não tem diabo, né, ele tentar entender isso, tem que tentar compreender. Então, ou seja, tem várias questões que a gente trabalha hoje em dia. Hoje em dia, eles têm muito mais abertura para a gente trabalhar com isso, alunos. Né? Eles compreendem, né, bastante, eles têm mais abertura, mas inicialmente era muito mais complexo. Né? Eles entenderem isso. Mas é isso, um pouco, eu trabalho dessa forma. Eu tô perguntando, a pergunta foi sobre as ações afirmativas, né? Bom, eu como professora de geografia, embora seja professora de geografia, acredito que não tem como trabalhar essas medidas sem ser à luz da história, porque é preciso mostrar desde cedo para os alunos, né? Eu trabalho com alunos do 6º ao 1º ano do ensino médio, que o racismo é estrutural, né? É estrutural, institucional, ele é preconceito, ele é discriminação, e em muitos momentos ele é separação até física, né, da população preta. Então, é preciso que esse aluno entenda que essas ações afirmativas, elas são decorrentes de um contexto histórico, né, muito antigo. Então, a partir daí, apresentar dados sobre a situação da população preta e estimular debates, indicar leituras, entendeu? É essencial, né? E, por exemplo, geografia tem no 9º ano, né, trabalha a África. Então, é mostrar o histórico de exploração europeia no continente africano, falar da questão, né, da pilhagem do saque, né, que as potências econômicas europeias promoveram no continente africano ao longo da história. Mostrar também, né, as riquezas do continente africano, a diversidade cultural, a influência na nossa cultura. Então, por incrível que pareça, tem gente que acha que não, mas o ensino fundamental consegue compreender bem a questão das ações afirmativas, né? Eu trabalho em contextos, né, socioeconômicos e espaciais diferentes, então, no colégio privado, né, é que gera um pouco mais de polêmica, né, porque a construção social, isso não seria meritocrático, né, e você tem que explicar, inclusive, para o aluno, desconstruir essa ideia de meritocracia, porque meritocracia só seria possível numa sociedade sem desigualdade social e econômica, o que não é o nosso caso. Então, a partir também desse explorar, né, as desigualdades sociais e econômicas da sociedade brasileira, acho que fica mais claro para os alunos entenderem. Ok. Eu, antes de começar a trabalhar, a dar aula, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz uma de artes cênicas e uma de artes visuais. A primeira, eu não tive uma aula sequer sobre Abdias de Nascimento. E Abdias de Nascimento é um cara super importante dentro do teatro brasileiro, criador do Teatro Experimental do Negro, foi um político super importante no Brasil, no movimento, e a gente não teve uma aula sobre isso. E aí, depois, nas artes visuais, eu não tive uma matéria sobre artistas africanos, sobre África, sobre cultura africana, sobre nada. E aí, quando você chega na sala de aula, você tem que trabalhar com isso. E aí, o que você faz se você não aprendeu nada, né? Eu fui e procurei o NEABI, um curso de especialização, extensão, na verdade, no IFRJ de Nilópolis. E lá eu aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa com o pessoal do NEABI. A Patrícia, que veio aqui na semana passada, ela faz parte do núcleo NEABI de Pinheiral. E aí eu comecei a aprender a como lidar com essas ações dentro do colégio. E a primeira coisa é apresentar para esses alunos a problemática de que a gente não consegue ter, dentro da história da arte, que é um livro que começa no século V a.C. e vai até 2020, quase zero a presença de artistas negros. E quando a gente tem lá, a gente tem o quê? No hip hop, no funk, e a maioria das vezes colocando aquele artista ali num lugar menor dentro da história da arte. Então eu começo a trazer para eles, a primeira coisa que eu faço é trazer agora a Isa e a Beyoncé, outras pessoas ali, e trazer os elementos da África que essas pessoas, esses artistas, estão colocando ali dentro do clipe dele, dentro da história dele, das músicas que ele faz, e aí a gente começa a ter um diálogo. E aí eu começo a perguntar para eles, e aí? Você viu? Olha só como é que a gente não tem esse artista negro.
E aí, Alda, quando eu pergunto para eles assim, vocês perceberam que a gente demorou, né? Acho que é 1980 quando começa a surgir o nome dos artistas dentro do livro História da Arte dos Artistas Negros. Eu falo assim, você reparou que até agora ainda não falei nenhuma mulher negra como artista? E aí fica aquela interrogação. E aí, a partir dessa interrogação, a gente começa os nossos trabalhos, né? De começar a questionar quem são, onde estão essas artistas negras, e por aí vai. Rodrigo, posso só furar um pouquinho o nosso combinado para a gente responder a pergunta da Lúcia, que ela pediu para fechar? Lúcia, nossa colega de geografia, deixa eu só achar, porque tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Qual é o grande desafio hoje, tendo em vista o tripé antirracismo, representatividade e o lugar de fala? Eu só vou começar dizendo o seguinte, né? Que lugar de fala todos têm. O que você não pode é falar sobre a perspectiva do outro. Então, uma pessoa branca tem lugar de fala para falar sobre o racismo? Com certeza. Só que ela não pode falar pela pessoa preta, mas ela tem a perspectiva dela para falar sobre o racismo, que é sempre bom deixar claro que o racismo é coisa de branco. Não foram as pessoas pretas que inventaram todas essas teorias, né? Tanto usando Bíblia quanto usando uma elite intelectual de épocas passadas que inventaram o racismo científico para legitimar essa exploração. E a questão da representatividade do antirracismo, é importante a gente falar que antirracismo vai para além da representatividade. Nas redes sociais vimos muito pessoas, né, brancas e não brancas, né, abrindo seu espaço para pessoas pretas, né, falarem, dizendo que elas estavam, né, ali abrindo espaço. Só que abrir espaço também significa dar condições materiais. Como assim? Empregar pessoas pretas, colocar, né, empregar em todos os setores, né? E a gente cobrar também, o antirracismo precisa vir da prática, né? Você cobrar o emprego de empresas de pessoas pretas, cobrar pessoas pretas em cargos de liderança. Tá até aqui que eu esqueci aqui de tirar, gente, desculpa, que eu vou pegar esse comentário do Ricardo Romão. Nós não tínhamos nem professores pretos e pretas na universidade. Então, isso mostra, né, que a representatividade, ela não é nada se você não der condições materiais. Não basta abrir o espaço, é preciso gerar emprego, é preciso gerar renda e é preciso gerar qualificação profissional. Mas alguém vai querer comentar alguma coisa sobre essa questão? Pegando o seu gancho, Alda, eu gostaria, né, de fazer sempre esse questionamento que eu faço em sala de aula, e eu gostaria de fazer esse questionamento também para todo mundo que está nos assistindo, né, e que já foi falado um pouco sobre isso. Aonde a gente encontra o preto na sociedade brasileira? Né? Será que isso é realmente normal, o local onde a gente encontra o preto na sociedade brasileira? Porque já falaram para mim, por exemplo, que era normal eu entrar num avião e eu ter questionado que eu era o único preto daquele avião. Já falaram para mim que é normal eu ver a foto dos formandos de medicina de uma universidade pública e não ver nenhum preto. Já falaram para mim que é normal eu não ter um preto, né, dentista, por exemplo. Né? Então, assim, é normal eu só ver o preto em serviços braçais, só ver o preto como serviços... eu não gosto nem de usar esse termo, tá? Serviços inferiores, mas em serviços do qual a sociedade não vai glorificar. Né? Então, o preto ele serve só para estar no serviço braçal, para ser empregado, para ser, né, serviços gerais, e a população branca, ela que tem que ocupar os cargos de chefias, ela que tem que ser médica, ela que tem que ser advogada, ela que tem que ser o doutor. Né? Então, assim, será que é realmente normal isso? Ou será que isso é fruto desse racismo estrutural que a gente sofre aí desde que essa população preta chegou em território brasileiro? Acho legal deixar essa pergunta aí no ar para o pessoal pensar em casa. E aí também a gente já está finalizando. E para finalizar, eu gostaria de dizer que aqui alguém perguntou sobre a questão de ser negro e gay no país. Eu já adianto que semana que vem teremos uma live sobre pauta LGBT aqui, com o fundador do Grupo Arco-Íris,
e um autor de um livro sobre políticas públicas e direitos LGBTs. Vai ser uma live incrível. Perguntaram também sobre apropriação cultural. Cara, é muito complicado. A gente vai fazer uma live também sobre apropriação cultural. Já estamos preparando aí para fazer. Então, sim, gente, isso. A gente anota o que vocês perguntam e não dá para responder, tá? A gente vai tentando responder aqui o que dá, até para não fugir, porque os meninos também, eles são incríveis, mas, né, eles não podem responder tudo. Eu queria... Não dá para esse tema, né? Oi? Esse tema não se esgota, não tem como, né? Exatamente, não se esgota. E eu queria, Vitor, e o Wallace e Alda, que vocês indicassem um livro para a gente ler, ou alguma série para a gente assistir, alguma coisa. Pode começar, Vitor. A Alda, que está lá em cima. Um filme, né? Eu indicaria um filme. A gente falou sobre a questão dos Estados Unidos, né? E eu assisti um filme recentemente, o Michael Gordon, que é Luta por Justiça. É um filme muito bom, me emocionei, né? Para quem é da nossa identidade negra, é um filme que nos emociona muito, né? A gente estava colocando os livros que eu tenho são mais acadêmicos, né? Mas eu vou indicar um também. Vou pegar aqui. Esse livro aqui, eu gosto muito dele. Eu não li ele todo, né? Mas ele fala sobre mitologia, né? Mitologia também é um pouco pejorativo, mitologia, né? Mas ele fala sobre religião afro-brasileira. Ler é importante, poder também desconstruir alguns estereótipos, alguns preconceitos. E eu mesmo, né, tinha muitos, não entendia. E eu fui ler para poder entender. Hoje eu falo com um pouco mais, não falo como alguém que é do candomblé, né, não é iniciado, mas eu falo com um pouco menos de estereótipos que, obviamente, nesse contexto que eu vivo de sociedade judaico-cristã, né? A minha indicação, já a gente estava falando justamente sobre isso, né, com a pergunta da Lúcia, é o livro da Djamila Ribeiro, né, da coleção Feminismos Plurais, chamado Lugar de Fala, tá? É um livro barato, você encontra várias promoções em várias lojas, tem vários outros livros, e queria deixar uma mensagem final. Leiam autores negros e leiam principalmente mulheres pretas, tá? Que são a maior produção acadêmica, né? Se falando dentro da população preta. Eu indico Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que eu estou acabando de ler, que é maravilhoso. A gente pensar que um cara, né, negro, bem-sucedido, tem todas essas questões aí que a gente está conversando aqui, né? Que parece que não perpassa pelo cara que é preto, que é bem-sucedido, que está lá na televisão, não passa. Ele passou por tudo isso. E é bom a gente ver também isso, né? E eu indico a série Olhos que Condenam. Tem na Netflix, que é uma série maravilhosa, que vale muito a pena ver e chorar um pouquinho com tudo isso que acontece lá na série. Você, Wallace? A minha indicação, vou começar pelo livro, é Quando Me Descobri Negra, né? O livro que eu falei anteriormente, da Bianca Santana, que é perfeito, assim, para você ter essa identidade, né? Como que muitas das vezes a sociedade faz com que você não se identifique, né, com uma população preta. E quando você se identifica com isso, você vê todas essas atrocidades que são cometidas com essa população, todas as injustiças que são feitas com essa população. E de filme, eu indico, né, eu gosto muito de indicar filmes que são baseados em fatos reais, como esses Olhos que Condenam, que é maravilhoso. Eu indico o filme Infiltrados na Clã, que é um filme maravilhoso do Spike Lee. Spike Lee que concorreu como melhor filme ao Oscar, né? Um filme maravilhoso que fala sobre um caso real do Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né? Dessa supremacia branca, de um ato, né? Em pleno século XXI,
que é legitimado pela política do Estado, que permite com que esses tipos de manifestações ocorram nos Estados Unidos, que matou assim diversos participantes pretos de protestos e que está aí escrachado, gritando aos quatro cantos do mundo que essa supremacia branca ela tem que acontecer, sim. Então, assim, é um filme maravilhoso que, se vocês puderem assistir, assistam, e assim, muito bom. Então, assistam, gente, por favor. E para encerrar, eu queria indicar mais um filme também, que é O País, que é um filme brasileiro que eu acho incrível, né? Aquela discussão ali que tem, né, sobre que o Lázaro Ramos discute ali com outro personagem, que eu acho que é incrível. E, meninos, muito obrigado por vocês terem participado dessa live. Muito obrigado mesmo, Wallace, Vitor. Quero vocês de volta aí para a gente conversar em algum outro momento. Alda, muito obrigado por tudo, por estar sempre junto aí nessa luta. Semana que vem você não está com a gente, né? Semana que vem a Alda não vai estar com a gente. Quem vai estar com a gente vai ser o Leonardo Miguel, porque a gente está nesse lugar aí tentando respeitar alguns locais de fala. E é isso. Tchau, gente. Muito obrigado. Quer se despedir, Alda? Tchau, galera. Muito obrigada. Semana que vem, o máximo que vocês vão me ver operando a live de longe, tá bom? Alguém precisa operar a live para ficar mais tranquilo. Muito obrigada pela participação de vocês. Gente, muito obrigado. Tchau. Deixa o Wallace se despedir. Desculpa. Não, muito obrigado. E mais uma vez eu queria reforçar, tá? Que não quero incentivar a violência, não sou desses que falam que o branco tem que morrer, que só preto, né? Seria muito bom, né, se o preto crescesse, né, tão quanto o branco é na sociedade, mas assim, não sou desse tipo de pessoa que vai incentivar a violência e vamos acabar com o branco, vamos matar os brancos, não, tá? Então, quero frisar, porque isso é muito importante, tá? Eu quero, sim, essa sociedade justa e igualitária, mas justa e igualitária para todos de verdade. Gente, tchau para vocês, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tchau, galera.